Fala aí pessoal, conforme eu prometido, estamos aqui, vídeos quase que diários, enquanto a bola está parada por conta da crise do coronavírus. Isso. A gente está só se encontrando para fazer vídeos, cada um na sua casa. Mais ou menos, ele aqui, ó, não sei não. Eu confinados, é isso aí, ó. Respeitando as orientações. Mãos, tudo. Isso. E estamos aqui, mas vamos... Quarentena. Mas para falar do último jogo da face da terra do futebol paulista, Guarani e Ponte Preta, jogão, Guarani ganhou da Ponte Preta, o que significa que o Guarani está quase classificado e que o Corinthians está quase desclassificado e eliminado do Campeonato Paulista na primeira fase. Isso. E o que significa que temos uma crise. A crise já vinha se avizinhando, o resultado de fato virtualmente elimina o Corinthians, embora como a Ponte estava muito mal, deixe o Corinthians mais longe da zona de rebaixamento. A hipótese de rebaixamento do Corinthians ela diminui consideravelmente. De qualquer forma, é uma crise que se avizinhava e a parada, por conta do coronavírus, é crucial para o Corinthians tentar reencontrar um rumo. E teve time que demitiu o técnico na parada, aproveitando a parada para repensar tudo. A gente não sabe quando a bola leva o Cruzeiro, o Vasco. E se a parada no futebol paulista foi muito ruim para o São Paulo, que vinha bem entre os grandes, para o Corinthians ela foi necessária, porque a cada jogo a coisa piorava. Sim, o time piorava, né? Não melhorava, ou melhorava pouco, piorava. Exato. Foi piorando, como a gente falou bastante no posse de bola nessa segunda-feira. E aí, para deixar a coisa um pouco mais ainda quente para os lados do Corinthians, saiu uma reportagem no site Meu Timão, que é um site especializado em notícias do Corinthians, dizendo do ambiente ali, da questão com o Thiago Nunes, se ele está com respaldo, se ele não está, a relação dele com jogadores e tudo mais, feita pelo nosso companheiro Rodrigo Vessone. Que já veio aqui no nosso estúdio. Exatamente. Mas sabe tudo do Corinthians. Isso, bicho. O maior especialista em Corinthians do Brasil. E aí a gente pediu para ele dar um plaque pra gente, e ele vai explicar pra gente como foi a reportagem e como andam as coisas pelo lado do Corinthians. Confere aí. Fala Tirone, fala Arnaldo, como vão vocês? Pois é, essa minha matéria que a gente subiu no Meu Timão, ela tenta explicar um pouco essa queda de produção da equipe, uma queda impressionante, assim, que o time passou a jogar pior a cada jogo. Adversário um pouco melhor, adversário um pouco pior, dentro da arena, fora da arena, e o Corinthians foi jogando pior e pior. É incrível dizer isso, mas o time, alguma coisa precisava explicar. Eu tento explicar, eu digo tento porque é muito difícil quando são vários fatores, são várias situaçõezinhas, e também soaria como arrogante, a minha matéria explica porque o time não tá bem, não é isso. Ela só tenta, no caso, mostrar um pouco algumas situações que o Thiago tá nesse epicentro todo, é tudo em volta do Thiago, da maneira que ele tá se comportando, da maneira que ele tá agindo dentro de campo e fora de campo principalmente. E isso que a diretoria está tentando contornar, está tentando resolver, e o Thiago talvez não esteja entendendo o tamanho do problema que ele está se envolvendo, já que em termos de proporção, de mídia, de cobrança, não há comparação, não há qualquer tipo de comparação entre o Atlético Paranaense e o Corinthians. Então eu falo um pouco dessa situação de escolhas de jogadores, de reservas que entram que não faziam parte da situação, de uma carta branca que a diretoria do Corinthians deu ao Thiago, só que no final virou uma carta branca demais, o Thiago fez o que ele quis até agora, a diretoria praticamente deixou tudo na mão dele, e aí o Thiago teve o direito de errar também muita coisa, que poderia numa dessa, no mínimo ser conversado e ter dividido com a diretoria, que é alguém que já conhece o clube, já conhece as coisas, a pressão, a maneira que o torcedor se comporta. Então são situações dos bastidores do Corinthians que foram trazidos nessa matéria para tentar explicar uma queda de produção tão grande. E agora fica a dúvida, né? Trocar, não trocar, mantém, e se troca para ficar 2, 3 meses com o CT fechado, como aconteceu na China, que até agora, 4 meses depois, os times sequer voltaram a jogar lá, a gente deve passar por algo parecido. O que acontece? O que faz? A situação dos dirigentes não é fácil agora. Não é mole, se você troca, o novo treinador fica 3, 4 meses sem fazer nada. Se você não troca,
esse treinador não consegue resolver e nem melhorar também. Então a situação, a verdade é, o Corinthians está praticamente eliminado do Campeonato Paulista, para mim não tem chance, e agora o torcedor vai conviver com todas essas incertezas durante esse período todo. Um abraço aí a todos. Bom, tá aí o Vessone então. O bicho tá feio, hein? Tá, o negócio tá pegando pelos lados do Corinthians, que na verdade não é que todo mundo sabia que isso ia acontecer, mas não era um cenário completamente que podia ser desprezado. Não. Ele chegava num clube gigante, midiático, o cara esteve no Atlético Paranaense, com todas as questões do Atlético Paranaense, não dava entrevista todo dia, era muito diferente um ambiente e outro. Acho que essa era a principal ameaça, porque condição para treinar um time, o Thiago tinha mostrado no Atlético. E o senhor? Eu falei, eu tô sendo... Aliás, assim, é fogo, né? Porque a frase que ficou Thiago Nunes é o melhor técnico brasileiro em atividade. E ele foi, durante o ano de 2019, começou bem no Corinthians. Agora, no mesmo programa, no Seleção Esportiva, eu dizia, a questão que se coloca ele tem estofo para suportar o tamanho do Corinthians. Exato. No primeiro momento de tropeço, e é o tropeço da Libertadores da eliminação, que é um baita tropeço, e ele mostrou que não estava preparado ainda. Porque aí foi ladeira foi engolido. abaixo. Aí foi ladeira abaixo, aí começou a mudar, o jogador dispensado, ele começou a escalar, enfim. Aí ele se atrapalhou mesmo. Exatamente. Aquela convicção da primeira semana que teve como marca a dispensa do Ralf na primeira entrevista. Exato. A escolha de um time titular totalmente diferente, uma nova forma de jogar e essa convicção que o acompanhou nas 3 primeiras semanas, naqueles primeiros jogos que chegaram a empolgar, ela se dissolveu assim absurdamente. E hoje você mostra um cara totalmente inseguro. Sim. E aí, seja nas decisões, opções, seja nas palavras. E aí nessa hora tudo ressurge, né? Tudo sai do Ralf. Né? Não devia ter dispensado o Ralf, não devia não sei o quê. Aí todas essas coisas que ele fez no começo e que passaram quase despercebidas, de certa forma, agora vem à tona de novo, porque a fase é ruim e é o Corinthians. Cara, o Corinthians. O Corinthians é gigante. Não tem... É muita pressão. É muita pressão, não é para qualquer um. Às vezes você pode pegar um treinador que do ponto de vista de estratégia e não sei o que, não seja um cara tão bom, mas é um cara que aguenta. Isso tem muito, né? Claro que tem. Eu acho que nesses times em que o torcedor tem um peso muito grande, esses times midiáticos, como você falou, tudo mais, isso conta muito a personalidade de cada comandante. Agora, vou fazer a pergunta para você. Porque, assim, na minha opinião, o Vasco acertou em trocar o Abel nesse momento. Não tinha mais condição de continuar. Ali você não conseguia nem enxergar trabalho. Não. Né? Era um negócio completamente maluco. Completamente. Não tinha perspectiva. Sim. Eu acho que o Cruzeiro errou em relação ao Adilson. Por quê? Porque eu acho que o Cruzeiro estava se remodelando como um todo. Completamente. E o Adilson é um cara que conhece um pouco o Cruzeiro. Eu não vejo responsabilidade do Adilson no momento do Cruzeiro. Sem nenhuma. Dúvida, sem dúvida. Agora, o Corinthians, essa é a pergunta que eu faço para você. O Corinthians deveria bancar, prestigiar o treinador ou pensar numa outra opção nesse momento de parada, de pausa? Não, eu bancava. Eu acho que tem que bancar. Acho que... Até porque, assim, vai voltar 20 casos atrás e fazer outro tipo de jogo, aí é o Mano Menezes de novo, eu acho que tem que insistir. Eu acho que em alguns momentos da história o Corinthians bancou e se deu bem, né? O caso do Tite, o mais famoso e tudo mais. E assim, não estamos falando de um cara de um treinador que parece ser um treinador ruim. Não, o cara teve um baita ano no ano passado com o time do Atlético Paranaense, né? E no outro também, não é? Foram alguns 2 anos pelo menos bons. Então, eu acho que ele já tem... Só para completar, então... Eu acho que assim, é hora também da diretoria mostrar a sua força, né? Claro que está muito mais fragilizada com a situação do Corinthians nesse momento. O time é fraco, está devendo, o Andrés não é aquele cara todo poderoso como já foi, mas é hora de bancar. Eu não consigo olhar outro cenário a não ser voltar atrás. A não ser falar, não é nada disso, então a gente quer o Mano Menezes, vamos fazer o futebol de retranqueiro mesmo e tudo certo. A não ser que seja isso, mas não acho que deveria. O que você acha? Eu também bancaria, mas chamou a atenção por uma situação muito peculiar.
Eu também acho que, primeiro, não temos outras boas opções no mercado, de treinador, no Brasil. Sim. Melhores que o Thiago. Agora, é curioso, né? Porque essa situação ela se agravou a partir, curiosamente, do jogo do Clássico com o São Paulo. Não pelo resultado, nem pela atuação, mas pela sucessão de coisas que aconteceram. E naquele Clássico, a gente fez também vídeo aqui no canal, quem saiu xingado pelo torcedor foi o Fernando Diniz. Do São Paulo pela primeira vez no estádio. É verdade. O São Paulo bancou o Fernando Diniz de um jeito diferente do que vinha fazendo nos últimos anos, institucionalmente. Sim, fez verdade. vídeo E tal. Depois chamou o Muricy lá, que tinha falado bem. Então, assim, eu só vejo possibilidade de sucesso do Thiago Nunes, do Corinthians, com um respaldo desse tipo. Não é um respaldo, estamos com você, está prestigiado. É um respaldo, assim, é um respaldo e ao mesmo tempo uma proximidade. É curioso que o São Paulo, que seja o time rival que mais tenha trocado técnico de toda forma e tenha na fila 1000 anos, seja um exemplo para a condução de uma situação que se colocou nesse momento. Até o São Paulo 0, Corinthians 0, e durante o São Paulo 0, Corinthians 0, o Diniz era muito mais questionado, até pelo torcedor do São Paulo, que o Thiago Nunes. A coisa mudou completamente e o futebol é assim. E acho que o São Paulo mostra, por incrível que pareça, uma linha que pode ser feita caso o Corinthians de fato acredite nesse treinador. Só tem um detalhe com relação a isso. O Diniz, nos seus piores momentos no São Paulo, não esteve num momento tão ruim como o Thiago Nunes. Eu acho também. Esse é um ponto. Né? Porque o Diniz não sei. O Diniz não chegou um momento em que havia uma unanimidade que não dava mais. Né? Assim, esse cara não tem a menor condição e tudo mais. Eu acho que teve muito gente próximo disso. Mas não chegou assim, certo? Tanto que ele tinha apoio de parte da torcida. Mas não chegou no ponto do Thiago. Não, eu acho que não, porque não chegou no ponto, porque os fracassos, as eliminações, aqueles resultados que deixam sequelas, de fato o Diniz não teve isso. Ele não viveu isso, mas muito por conta de Flamengo e Atlético Paranaense. Nós estávamos no Morumbi, naquele São Paulo Internacional. Sem dúvida. Aquele dia o Diniz estava demitido, o Raiz estava demitido. É verdade. O São Paulo ganha o jogo, viabiliza a sua classificação para a fase de grupos, e aí sim, porque se o São Paulo não classifica, não ganha do Inter, ele estava demitido. É verdade. Você tem razão. Porque não teve esse momento de ruptura. Exatamente. É porque assim, o Diniz ainda não teve um grande fracasso. Não. Ele não teve nem chance de ter, porque ele disputou um campeonato de pontos corridos. Isso. E acabou classificando a fase de grupos, mesmo que indiretamente. Então, sei lá, eu acho que nem... ele não está nem em vias, talvez caia fora da Libertadores e esse momento chegue. Mas o Thiago já teve um grande fracasso. Já está fora da Libertadores, já está fora do Paulista. Exatamente, é isso aí, é um duplo fracasso em 3 meses. Em muito pouco tempo. Então, esse é só o meu ponto. Eu também acho que tem que bancar. Acho que a diretoria poderia fazer um negócio parecido como o do São Paulo fez, por incrível que pareça. Estamos falando de que o bom exemplo é a diretoria do São Paulo nesse momento. Mas acho que os cenários são um pouco diferentes. Acho que o Thiago está num buraco em que o Diniz nunca esteve. Eu concordo com você. É isso. É isso? E vocês, coloque a sua opinião aí. Dê seu pitaco. Isso. Não é isso? Lave as mãos e dê seu pitaco. Lave as mãos e dê seu pitaco. Esse é o recado. Entendeu? Álcool gel, sabão, aquela lavada de mão tipo Drauzio Varela. Isso. Tem um monte de gente dando exemplo de lavar a mão, cantando a Gloria Gaynor, o cara do Killers. Tudo bem, vamos pro jogo. Né? Eu tô com a camisa do Alabama Shakes. Eu do Nirvana. Que isso, hein? Grandes bandas. Você soube que o bebê do Nirvana, do outro álbum, já fez 24 anos? Sim, eu vi uma foto dele. Ele é igual, né? Foto igual do Nevermind, muito bom. Certo? Voltamos a qualquer momento. Cuide-se!